A paz do Senhor, meus queridíssimos irmãos ceadebianos, que alegria estar mais uma vez aqui diante de vocês, a fim de comentarmos mais uma lição de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Um grande abraço a todos os queridos irmãos da CPAD, aos palestrantes, ao pessoal que trabalha no editorial, a todos que trabalham também nas revistas, a grande revista Ensinador Cristão, a revista Obreiro Cristão, as revistas de crianças, adolescentes, juvenis, jovens e também, e principalmente, claro, a nossa lição bíblica de adultos. Desta vez nós vamos estudar a lição de número 6. Ela será servida ou ensinada no dia 11 de fevereiro do ano de 2024, ano do nosso Senhor. Aliás, quero explicar um pouquinho, um aviso aos navegantes, que quando se fala AD, não significa exatamente Assembleia de Deus quando se refere a datas. Mas, por exemplo, 2024 AD significa Anno Domini, ou Ano do Nosso Senhor. Poderia também ser referido como 2024 DC, ou 2024 depois de Cristo. Porque o nascimento do nosso Senhor, ele mudou o calendário do mundo ocidental, vindo tudo a acontecer decrescentemente até o nosso Senhor e crescentemente depois da sua morte. Acontece que o nosso Senhor, ele não restou na sepultura, mas ele, ao terceiro dia da sua morte, ele ressuscitou, está vivo, está aqui neste estúdio maravilhoso, está aí junto com você. Sinta aí a sua presença, porque a presença do Senhor, ela modifica-nos, modifica o ambiente, transforma e ele salva até o mais vil pecador. Portanto, vamos então a esta lição de 11 de fevereiro de 2024 e nós vamos, obviamente, mais uma vez, dando sequência ao que fizemos na lição anterior, na lição de número 5, nós não vamos fazer um panorama da nossa lição, mas nós vamos enfatizar alguns aspectos muito importantes dela. Diga para mim o que você achou desta nova forma. Não é exatamente um novo formato, porque o formato ele permanece praticamente intacto, mas é a nova forma, a nova modalidade de a gente explicar através de highlights, ou seja, de pontos mais importantes. Então vamos lá aos textos principais que não podem faltar. Primeiro, ao texto áureo. Diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. Vamos dar uma olhadinha aqui, uma verificada no texto. Primeira coisa, escolhei, pois, irmãos. Então, era escolhido pelos irmãos, dentre os irmãos. Agora, eram 7 varões, os requisitos: boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Agora vejam que coisa interessante, aos quais constituamos. Então aí passava pelo crivo apostólico. Então os irmãos diziam: oh, esse daqui já está pronto, pastor Pedro. Esse aqui, ó, irmão Pedro, já está, ele tem sabedoria, tem boa reputação, ele é casado, ele é marido de uma mulher, ele tem uma boa palavra, ele é respeitador da autoridade, é um homem sincero. Esse aqui é Nicanor, esse aqui é Estevão. Então, os apóstolos, eles diziam: então, está preparado? Quem é você? Tal? Tá bom. Então, nós iremos constituí-los. Veja que era uma via de mão dupla. Para dizer a verdade, era um conjunto de coisas, porque a igreja também, ela dizia o sim, ela dava o amém. Mas o crivo, ou
A palavra final era dos apóstolos. Constituamos, nós constituamos. Vamos, a verdade prática diz, a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. E quanto mais organizada for a igreja, mais viva ela é. Por incrível que pareça. Tem gente que diz que a organização engessa a igreja. A organização não engessa a igreja. A hiperinstitucionalização, ela não pode engessar a igreja. A religiosidade não pode engessar a igreja. Para isso, é preciso ter cuidado para que o organismo ele possa funcionar bem. Quando o organismo está bem funcionando, significa que há organização. E repito, quanto melhor a organização, melhor o funcionamento do organismo. Então, o nosso organismo, ele é recoberto por uma organização. É verdade. Ninguém jamais odiou o seu próprio organismo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Paulo está falando da relação entre marido e esposa, não é verdade? Mas ele está se referindo no original ao próprio corpo da pessoa. Então veja, se você tem disciplina para acordar nos horários certos, para descansar nos horários certos e para dormir nos horários certos, que é diferente de descansar e dormir, se você tem disciplina para mover o seu corpo em uma andada, em uma corrida, em um exercício físico, então você está organizando o seu organismo. Então você organiza as suas finanças para poder alimentar o seu organismo. Tudo isso faz parte da organização do organismo. Então, o organismo precisa de organização. A leitura diária na segunda-feira será em Efésios 5, 23, Cristo, a cabeça da igreja. Na terça, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 até o 14, a igreja como um organismo vivo, o corpo de Cristo. Na quarta, Atos capítulo 6, versículo 4, a igreja organizada. Na quinta, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, mantendo a decência e a ordem. E na sexta, Atos capítulo 15, versículos de 1 a 6, resolvendo problemas de natureza doutrinária. E no sábado, véspera do domingo, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1, cuidando dos santos. Aqui estão todos os versículos que você vai ler em casa, com certeza, mas vamos à leitura bíblica em classe. Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7, diz assim: escolhei, pois, ou melhor, começa no 1, né? No 1, obrigado. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e eles, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ok, veja aquilo que eu enfatizei no texto no texto áureo, que os apóstolos eles tinham o poder de dar a última palavra. Porque o versículo 6 diz: os apresentaram ante os apóstolos.
são esses aqui que a gente acha que está bom. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. O apóstolo Paulo, falando ao Timóteo, ele diz: a ninguém ponhas precipitadamente as mãos. Não vos torneis cúmplices dos seus pecados. Então, significa o seguinte: tá bom, aqui estão os irmãos. Senhor, me ajuda aqui, meu Pai. Esses aqui, olha, você agora não. Você está precisando de uma maturidade espiritual melhor, viu? Não vou agora impor as mãos, não, tal. Poderia acontecer assim. Graças a Deus que aqueles 7 foram escolhidos a dedo. Mas pode acontecer isso, sim. E não é motivo de ficar triste, não é motivo de ficar... Não, faz parte da dinâmica. E muitas vezes é melhor que isso aconteça, né? Para que a igreja possa fluir. Então vamos lá. Objetivos 1. Aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo como um organismo ordenado. O 2. Compreender por meio do evangelho da igreja primitiva, do exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e eficaz. E o objetivo 3, entender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã, e a escolha do modelo de nossa igreja, no caso a nossa igreja Assembleia de Deus. Vamos então aos nossos anexos, a organização da igreja. Eu coloquei aqui, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Disse Jesus. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então aqui fala sobre os mandamentos ou ordenações do nosso Senhor. O Senhor ordenou muitas coisas, mas algumas coisas são verdadeiras ordenações, são verdadeiros símbolos, rituais e ordenanças do nosso Senhor, e nós vamos ver aqui agora. Mas antes, uma diferenciação entre isso que eu falei, símbolo, rito e ordenança. Eu não gosto da palavra sacramento, porque sacramento, ele dá uma ideia, e realmente o Michaelis, o nosso dicionário Michaelis, ele nos dá uma tradução da palavra sacramento, é algo quase mágico, como a teoria ou a teologia da transubstanciação, a qual crê que no momento em que o pão é entregue ao Senhor, é oração feita pelo pão e pelo vinho, eles se transformam no próprio corpo ou na carne e no sangue do nosso Senhor. Nisso não cremos. Então isso sim seria um sacramento. Ao mesmo caso do batismo. O batismo, a pessoa ao ser imersa em águas, então o seu pecado ficaria lá na água. Então isso, obviamente, transcende um pouco aquilo que realmente o Senhor quis dizer, quis mostrar. Na verdade, o Senhor estava falando mais de símbolo. Então, o que é o símbolo? É um sinal, uma representação visível de uma verdade ou ideia invisível. Então, este pão é o símbolo do meu corpo, conforme disse o Senhor, e Paulo reafirma, ou melhor, reafirmar, talvez não seja o termo correto, mas ele lembra, ele reitera. Em 1 Coríntios, capítulo de número 11, e o versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este pão é o símbolo do meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazer isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. E o apóstolo Paulo, repetindo o Senhor, ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então ali é o símbolo, né? O símbolo do corpo, do sangue do nosso Senhor, uma representação visível. Ele representa, mas não é exatamente aquilo. O rito é um
usado com regularidade e intenção sagrada. Óbvio que o rito ou ritual é utilizado para muitas coisas. Por exemplo, na Pax ou na Lex Romana, na lei romana, havia o ritual ou a forma como se deveria chegar através de uma petição ao magistrado. Ainda hoje na nossa lei civil, na nossa lei penal, principalmente nos códigos de processo, nós vemos a palavra rito ou ritual, a forma como fazer. Então, é a regularidade, é a intenção. Mas aqui nós vamos aplicar a questão da igreja, então é um símbolo usado com regularidade e intenção sagrada. Então, o símbolo da Santa Ceia, pão e vinho, ele se transforma num rito, em algo usado com regularidade. A ordenança é um símbolo que as verdades centrais da fé cristã, que é a obrigação universal e pessoal. Então, a ordenança é um rito simbólico. Todas as vezes que o fizerdes, é um ritual repetitivo e ordenado pelo nosso Senhor para a igreja. Então está aí, se você quiser e pedir, esses slides estarão à sua disposição para que você possa também ensinar a a diferença entre símbolo, entre rito e ordenança. Vamos então a este anexo, a necessidade de organização. Será que é necessário organizar a igreja? O que é que você acha, Donias? É necessária a organização da igreja? Mas a igreja não é o nosso Senhor Jesus Cristo? Não, ele não criou já tudo certinho? Empiricamente, se não fosse necessário, Deus a gente não adotaria o sistema de pastor, porque se a gente vê na Bíblia, né, quando Jesus fala, eu sou pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, aí acho que é o maior exemplo e Jesus disse que a minha igreja de fora, a eclésia, né? É claro, exatamente. O Senhor, ele chama aqueles que estão em outros lugares para a sua igreja, né? Eclésia, o chamamento. Mas até chegar na igreja, ele vai organizando. E ele mesmo organizou a sua igreja. Exatamente. Ele mesmo fez a organização. E ele disse, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. E Deus é organizado. Deus, ele organizou dia, fez separação entre dia e noite. Podia ser misturado também, né? Um dia tem pessoas que trabalham como na área médica, por exemplo, que mistura os turnos. Um dia está de manhã, outro dia está à noite. Isso aí é péssimo para o nosso relógio biológico. Outros trabalham como segurança. Perguntei ao irmão, você trabalha o quê? 12 por 24? Ele disse, não, pastor, uma vez eu estou de manhã, outra vez estou de noite. Eu digo, rapaz, isso aí era para ser proibido, porque o relógio biológico criado por Deus para nós, ele precisa ser regulado, não é verdade? Então, até nisso nós vemos a organização de Deus, a forma como é construído o nosso corpo, tudo isso é organizado. Aqueles que creem na teoria da evolução, eles se veem apertados quando são confrontados com a organização do nosso olho. Né? O olho não tinha como ser criado a primeira córnea, porque não havia função. Só a córnea, ela não funciona em nada. Só o globo também não funciona. Né? Só a íris também não tem como criar só a íris. Para que o olho funcione, tem que ter sido criado com um propósito. E eu gosto muito do livro do nosso querido professor e cientista, um dos maiores cientistas que o nosso país já viu, o professor Dr. Marcus Eberlin. Ele tem um livro que deve apenas ser lido. Agora é um tomo, né? É um livro grosso e a leitura é boa, mas tem uma certa disciplina para ler, chamada Fomos Planejados. Fomos planejados. Tudo que existe no nosso corpo foi planejado para ser assim. Não somos obras de uma evolução, embora, só estendendo um pouquinho o assunto, claro que ocorrem evoluções no nosso corpo. São microevoluções, né? Então, algumas coisinhas pequenas vão melhorando, obviamente, com o passar do tempo.
são microevoluções, vêm da parte de Deus. Mas nós, como seres humanos, já nascemos assim, com 2 olhos, um nariz, 2 orelhas e ouvidos, uma boca, 2 braços, 10 dedos e assim por diante. Enfim, fomos planejados. Foi Deus quem nos constituiu, que nos costurou assim. Então, a igreja também precisa ser organizada. Veja, meus queridos, que quando a rainha de Seba, ou do sul, ou de Sabá, seja como você queira usar sua tradução, eu prefiro a rainha de Sabá. Ela, com o seu séquito real, ela foi ver Salomão. E o templo de Salomão era recente e todos acorriam até Jerusalém para ver aquela colina maravilhosa. E quando ela chega lá com o seu séquito, ela fica embasbacada. Ela fica realmente admirada, sobressaltada. E ela diz, não me contaram nem a metade. Eita Deus! Provavelmente quem falou com ela, menina, minha filha, está lá em Jerusalém, a coisa está pegando fogo. Que templo foi aquele? Olha, o rei Davi deixou tudo pronto, os materiais, tudo comprado. O projeto, mas quem construiu foi Salomão, o seu filho. E é uma coisa maravilhosa. Você precisa ver. Ela então, movida pela propaganda e pela curiosidade, então ela vai até Jerusalém. Você sabe que alguém já disse que a curiosidade matou o gato. Mas Deus também pode usar a curiosidade das pessoas para lhe levar até a salvação. É o reverendo Charles Haddon Spurgeon que fala sobre isso, que a curiosidade foi quem levou Zaqueu a encontrar a salvação em Jesus Cristo. Porque ele não estava procurando salvação, ele estava procurando ver quem era Jesus. Então sobe até aquela árvore e de lá avista, ou melhor, Jesus o avistou antes e disse, Zaqueu, desce correndo, porque hoje eu vou pousar em sua casa. Glória a Deus, aleluia. Então veja que a curiosidade da rainha de Sabá a levou até ir a Jerusalém. E chegando ali, ela ficou pasma com todo o bem que ela viu. A organização excepcional, os criados de Salomão, os turnos dos levitas, o sumo sacerdote, as trombetas, os talheres, tudo era batendo no teto de qualidade. Eita, meu Deus, glória a Jesus. Então aquilo ali glorifica o nome do Senhor, Deus de Israel, sim. A organização é algo que glorifica o nome do Senhor. Então, é diferente com a igreja? Não, embora a igreja não existisse no Antigo Testamento como o formato e que Deus já tinha pensado para o Novo, ela, em alguns momentos, se vê alguns vislumbres dela. Então, um desses vislumbres é exatamente a organização. A igreja precisa ser organizada. Mas uma coisa, ninguém pense que porque a igreja estava se formando, que não tinha organização. Tinha organização. Havia organização na igreja primitiva. Agora, óbvio que a organização, ela é como se fosse um esqueleto, né? À medida que chegavam as pessoas, ou seja, a carne, as cartilagens, os ossos, então ia se formando cada osso no seu osso. Vejam que coisa maravilhosa, a Bíblia ela explica a própria Bíblia. Vou para essa câmera aqui para falar sobre o vale de ossos secos. Então, quando Ezequiel viu, ele profetizou sobre aquele vale, então ele notou que foi se juntando cada osso no seu osso. Tinha osso que estava lá embaixo, esperou os demais ossos irem se formando para ele sair lá de baixo e formar também. E depois foi formando os nervos, as cartilagens, né? A pele. Então, depois se formou um grande exército. Então, isso é organização.
Não pode haver também uma organização excessiva. Está tudo aqui, ó. Está aqui o estatuto, a ata, está aqui o banco, está aqui o ar-condicionado, está aqui o aluguel de não sei quanto. Aqui, ó, está tudo pronto. E cadê o povo? E cadê o povo? Ah, deixa aí que Jesus vai encher. É preciso ter muito cuidado com isso aí. Quando você já tem uma organização, ou faz parte, obviamente, que ninguém é dono de nada, mas quando faz parte de uma grande organização, então você está construindo mais uma congregação, cujo nome já é conhecido em todo o país, aí, claro, as pessoas já sabem que ali está sendo formada mais uma Assembleia de Deus, não é verdade? Mas, por exemplo, você chega no Azerbaijão e diz, aqui agora vai ser uma Assembly of God, uma Assembleia de Deus. A pessoa não sabe direito o que é isso, não. Aqui, ó, esse templo aqui, já aluguei, já está tudo pronto. Só falta o povo. E aí? Não. Há uma inversão aí. É preciso que, pouco a pouco, as pessoas vão chegando e aumentando ou crescendo o número de fiéis. Entende aí, né? Que a organização vai seguindo, é um esqueleto que vai sendo cheio pela necessidade. Mas a organização existe. Todo mundo sabe que é o irmão Pedro e os apóstolos que são os guias do povo, que é como disse Jesus e o apóstolo Paulo. A igreja está firmada sobre o fundamento dos apóstolos. E os apóstolos estão obedecendo a Cristo, que é a pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra principal. Toda instituição, eu coloquei aqui, nessa câmera aqui, por favor, precisa ser organizada e o mesmo ocorre com a igreja local. Uma igreja deve ser organizada para receber bem seus membros e visitantes. Ter pessoas responsáveis atuando nos diversos ministérios e departamentos, desde a abertura do templo, limpeza, segurança e culto. Então isso é organização. Tem alguém para abrir a congregação? Tem alguém para ligar o som? Ou vai deixar que qualquer pessoa ligue lá no 220? O sangue de Jesus tem poder, meu. Eu clamo sangue porque é uma perturbação esse negócio de 220, 110. Mas é preciso ter cuidado, né? Se não é microfonia para lá, microfonia para cá, e liga uma caixa daqui, cadê o retorno? E o pregador fica meio zangado. Então, tudo isso é organização. Momento da Santa Ceia, quem é que vai partir o pão? Já vem partido, já vem assim, já vem assado. Assado que eu quero dizer no sentido, obviamente, figurativo, né? De uma forma ou outra. Mas é preciso organização, os porteiros nos seus lugares, as recepcionistas, tudo direitinho. Isso é organização e cabe tão bem à Igreja de Deus quando tudo é organizado. Eu gosto muito da Assembleia de Deus, porque tem o lugar do grupo dos jovens, tem o lugar do grupo das crianças, tem o lugar do grupo do juvenil, tem o lugar do grupo das mulheres, tem o lugar do grupo dos homens, tem o lugar dos obreiros, tudo direitinho, tudo maravilhoso, tudo glorioso. Então a organização é uma necessidade do organismo. Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim, Paulo rogou aos anciãos de Éfeso, olhai, pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Glória a Deus. Aqui eu coloquei a organização da igreja primitiva. Então a igreja primitiva, olha, eu não vou ler todos os textos bíblicos. Eu gosto sempre de colocar, mas hoje não vai dar não. Eles tinham reuniões fixas ou periódicas, ou seja, no dia do Senhor, eles sempre estavam lá reunidos. O dia do Senhor é o dia de domingo, né? Antigamente era o sábado, na antiga aliança, mas foi comutada para o domingo, porque foi o dia que o nosso Senhor ressuscitou. Não podia mais ficar no dia da sua morte, porque iria evocar a morte. Ficou no primeiro dia da semana, o dia da sua ressurreição. E era
reunião periódica, conforme Paulo disse, estava reunido no dia do Senhor, como era de costume. A escolha de obreiros, já falamos, Atos capítulo 6, versículos 3 e também o 5. A presença de bispos e diáconos como obreiros, junto aos santos comuns, Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo enfatiza. Líderes cuja autoridade deveria ser obedecido, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e Hebreus capítulo 13, versículo 17. Presença de pastores presbíteros, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, Pedro diz, eu também presbítero como eles. Então, há uma diferença aqui, bem assembleiana, que é a diferença entre presbíteros e pastores. O Concílio Assembleiano concluiu que existem pastores vocacionados para o pastorado e aqueles que não são vocacionados para o pastorado efetivo. Esses são presbíteros, que assumem uma função de ancião, de conselheiro. Já outros que precisam realmente pastorear, têm que ser, ou melhor, esses podem ser evangelistas e pastores. Se você não tem a função de pastorear pessoas, não se sente preparado para pastorear pessoas, então você é um presbítero. É isso que a nossa Igreja Assembleia de Deus concluiu no seu concílio. Porque algumas igrejas, elas consideram que o presbítero é a mesma coisa de o pastor. Nós fazemos diferença entre presbítero e pastor, no sentido de que o presbítero pode não ter a vocação para o pastorado, de pastorear ovelhas, de guiar rebanho. Instrução para a disciplina corporativa de membros, 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 4 até o 13. Instrução sobre coleta sistemática de doações, 1 Coríntios capítulo 16, versículos de 1 até o 2, e Romanos capítulo 15, versículo 26. Carta de recomendação, Atos capítulo 18, versículo 27, 2 Coríntios capítulo 2, versículos de 3 a 9. Ritos e ordenanças uniformes, ou seja, havia uma uniformidade de rituais. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, já falei o versículo aqui, não vou repetir. E vocês todos, em todas as ceias, se lêem. Mas o que eu quero dizer é que havia um ritual. Paulo, Pedro, João, todos seguiam aquele ritual que foi ordenado pelo Senhor Jesus Cristo. Qualificações uniformes para as funções. Então, 1 Timóteo capítulo 3, Tito 2, ele fala, olha, convém que o bispo seja casado, marido de uma mulher, que saiba governar a sua casa e tudo isso. Então, as qualificações também eram para todos, em todas as igrejas, se observava o mesmo tipo de triagem, de qualificação. Então veja que era uma igreja novel, ou seja, uma igreja recém-formada, que a igreja foi formada nos Atos dos Apóstolos, é como nós acreditamos, e foi realmente, foi. Antes não havia ainda a igreja, o que havia era um projeto, vou edificar a minha igreja. Mas em Atos dos Apóstolos a igreja foi reconhecida como formada realmente. Então veja, mas havia uma organização. Eu citei aqui 3, 6, 9, 11 justificativas para que vocês vejam que havia uma organização na igreja primitiva. Também, eu gostaria de falar sobre as funções na igreja. Então você vê que haviam presbíteros, Pedro era presbítero, Paulo era presbítero, mas Pedro era um presbítero bispo, era um presbítero pastor de pastores. Paulo, além de ser presbítero, era também um apóstolo, era também, posso dizer, bispo e pastor. E também é também conhecido como velho, né? A figura do presbítero vem de presbiteroi e é um termo emprestado do cotidiano, que fala sobre uma pessoa idosa. Alguém mais velho numa comunidade, principalmente tribal, que é aquele a quem as pessoas acorrem para receber conselhos. E aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que está indo buscar conselho. Eu vou nessa câmera aqui, é uma câmera mais direta. Obrigado, Danias. É uma câmera para falar olho no olho.
precisamos consultar mais os nossos presbíteros. E os presbíteros precisam também estar a postos para dar bons conselhos aos mais novos e à Igreja de Cristo. O presbítero não pode estar cansado para dar conselhos. Ele precisa auxiliar o pastor nesse pormenor, que não é um pormenor, na verdade é uma essência da igreja. Então, o presbítero ele tem que ser um homem maduro para dar conselhos. É o próprio nome que diz presbiteroi ou presbiteroi. Aquele que aconselha, aquele que é ancião, aquele que está ali numa tribo ou numa igreja para poder aconselhar. Que bom! E peçamos a Deus que o Senhor, Ele levante presbíteros que bem aconselhem o seu rebanho. Bispo, que também é um presbítero, é originário do grego episkopos, que é episcopal, aquele que é cabeça, supervisor, liderança. O bispo é a figura do pastor de pastores. A Assembleia não usa essa designação de bispo, mas ela é também bispa, ela é também bíblica. E o pastor, que vem do grego poimen, significa aquele que cuida das ovelhas. E o nosso Senhor Jesus Cristo, vou nessa câmara aqui, ele se deu a si mesmo esta denominação. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Aquele que é pastor deve ficar muito feliz em ter o mesmo título que o pastor Jesus Cristo teve. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se sacrifica pelas suas ovelhas. Ele ama as ovelhas. Ele vai à frente das ovelhas. Ele cuida de encontrar aprisco para as ovelhas. Ele cuida de encontrar boa grama para as ovelhas. Ele cuida de encontrar boa água para as ovelhas. Ele protege as ovelhas. E o diácono, ou diáconos, aquele que exercita a diaconia, o serviço, significa servo. A orientação clara sobre seu caráter, o comportamento em 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 8 até o 13. Sobre as funções do diácono, eu posso dizer o seguinte. O diácono, ele não apenas serve à mesa, embora originalmente seja servir à mesa. O diácono, ele limpa o ventilador. O diácono, ele pode limpar a igreja. O diácono, ele bota o banco ou a cadeira no lugar certinho. Se ele vê uma cadeira fora do lugar, ele vai lá. É automático do diácono. Eu até hoje sou diácono. Se eu vir uma cadeira desalinhada, eu vou lá e alinho. Automático. Sem ninguém me pedir, não. O diácono, ele ajuda a irmã da ornamentação a colocar, ele ajuda também a tirar. O diácono, ele vê se os ar-condicionados estão todos ligados, se precisa ligar, ele vê se uma lâmpada está queimada. Ô irmão, como é que eu faço ali? Aquela lâmpada queimada, eu posso trocar? Alguém a pessoa designada para trocar? Seria bom que trocasse? Irmão, é assim, o diácono, ele cuida da igreja do Senhor Jesus Cristo, com todo o carinho, com todo o zelo, com todo o amor. O diácono, ele não pensa só em si, ele pensa no todo, na comunidade cristã. Agora, deixa eu vir para essa câmera aqui. O diácono, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Repito, o diácono precisa ser cheio do Espírito Santo. Irmão, minha função aqui é só ficar na porta, não precisa nada de dar glória, de dar aleluia, de ser cheio, não. Aonde foi isso? Onde foi que o senhor viu isso? O diácono precisa ser cheio do Espírito Santo. E eu tenho uma palavra aqui aos porteiros. Porteiros, cuidado. O porteiro, ele ouve muita coisa. Quando a pessoa sai, às vezes está descontente com alguma coisa, primeira pessoa que a pessoa fala é o porteiro. Como é que pode? Não sei o que lá. E muitas vezes essa palavra, ela é internalizada e o porteiro começa a ficar muito murmurador. Ele começa a absorver aquelas coisas que as pessoas falam e muitas vezes ele se torna ríspido, crítico demais. É preciso ter cuidado com isso. E nós, pastores e supervisores, precisamos tomar cuidado também com a vida espiritual
e emocional dos nossos porteiros. Eu quero fazer como é que eu posso dizer? Reciclagem, não. Eu quero fazer uma escala, como tenho feito, e para que os porteiros, em alguns dias, que eles não estejam à porta, eles estejam na igreja, sendo alimentados pela palavra de Deus, recebendo uma palavra saudável, para que possa resistir também no momento em que vir alguém reclamando demais, para que ele não entre nessa. O porteiro da casa do Senhor, ele não fica lá fora conversando, sem prestar atenção às coisas, não. Ele está ali fora por uma necessidade, mas a sua mente está ligada com o que acontece lá dentro. Quando o fogo pega lá dentro, o porteiro também sente alegria. Oh, glória a Deus, não pode ficar desconectado. Não deixe, querido porteiro. Meu pai, eu estou falando que meu pai, já falecido, também foi um grande porteiro. Não deixe que ninguém tire a sua atenção do culto. Não deixe que o irmão fique conversando do início até o final, tirando você de estar ligado nas suas funções. Não deixe que nenhuma reclamação ela possa tirar a sua alegria de ser cristão. Tá bom? Uma palavra aos meus queridos irmãos, amados porteiros, diáconos também na casa do Senhor. Então já estamos terminando, mas vamos falar um pouco sobre as formas de governo. Existem pelo menos 3. A forma episcopal, a forma congregacional e o formato presbiteriano. Como é que eu posso explicar isso? Eu vou explicar através de outros slides. Ele tem autoridade sobre muitos outros. Ele, por sua vez, tem autoridade sobre dioceses. Aqui é um modelo mais geral, incluindo o modelo católico também, que usa o modelo episcopal. Mas eu quero explicar aqui que quando há uma cabeça que organiza, que fiscaliza, que gere e outros, então está-se diante de um modelo episcopal ou bispal. Episcopal ou bispal é a mesma coisa. Então, é alguém que dirige a instituição, que é responsável direto por ela. Então, está-se diante de um modelo episcopal. Há também um modelo presbítero ou pastor. Ela tem três formas de ser congregacional. Primeiro, um único presbítero. Então, consideramos aqui algumas variações de um modelo congregacional. Atualmente, esse modelo em que há um presbítero, um único presbítero, é um modelo congregacional, mas o presbítero faz parte também da congregação. Entende aí, né? É um presbítero principal, mas ele faz parte da congregação. Ele também é um voto, ele não é o principal. Há também a pluralidade de presbíteros na igreja local. Então, no modelo congregacional, há muitos presbíteros, todos eles têm voto, todos eles interferem nos rumos da congregação. E também há o modelo congregacional formado por uma junta, né? Há uma junta que decide, ele é chamado congregacional, mas é a junta que decide e submete à igreja aquela decisão da junta. Há também um modelo congregacional que ele é caracterizado pela democracia absoluta. Então, nesse modelo congregacional, todas as decisões são levadas para o público, todas as decisões são levadas para a congregação. O que é que acontece? Mesmo as coisas mais básicas, a igreja tem que sentar e discutir. Imagine aí, quando é uma igreja pequena, ainda é possível. Mas quando a igreja começa a se desenvolver, a crescer, esse modelo de democracia absoluta, ele torna-se totalmente impossível, inoperante. Ele se torna mais problemático do que as soluções que almeja resolver. Porque se por um lado a ideia é boa, que todos participem, por outro lado,
é impossível se concretizar para grandes igrejas. E o último modelo, ele é igualmente impossível. Ele não tem governo, é como se fosse um não governo. Não chega a ser uma anarquia, porque todos têm a palavra de Deus, né? Uma anarquia é sem governo mesmo. Então, não chega a ser uma anarquia, mas eles se consideram dirigidos pelo Espírito Santo. Agora imagine se o Espírito Santo toda hora vai descer para guiar cada uma das pessoas, cada um com um pensamento diferente, né? Então, algumas igrejas, particularmente algumas igrejas recentes, com tendências místicas ou extremamente pietistas, piedade, né? Funcionam como um governo eclesiástico baseado no não governo. Então diz, vamos esperar aqui o que é que o Espírito Santo vai falar hoje. Irmão, quem é que vai pregar hoje? Ninguém sabe não, deixa o Espírito Santo falar. E aí o que é que acontece? Muitas vezes levanta uma pessoa despreparada, uma pessoa que não tem profundidade nas escrituras, ou mesmo que não tem maturidade para falar às pessoas. Isso acontece muito. Há ainda um modelo de igreja, e eu vou voltar aqui, vou dar uma passada aqui, meu caro Adonias, para voltar ao meu slide original, que é o modelo presbiteriano. Eu não sei se eu expliquei o episcopal, mas sim, né? O episcopal é uma cabeça que funciona, é ele que manda, é o modelo católico por excelência, né? Então, e também a igreja anglicana, há um bispo que é o que tem a última palavra em tudo. O modelo congregacional é um modelo em que a congregação ou junta quem decide tudo. E tem o modelo presbiteriano, que são os presbíteros, quem são eleitos pela congregação, mas são eles quem decidem. É o caso da igreja presbiteriana. Mas há uma quarta forma de governo, que é a assembleiana. A assembleiana, ela junta esses modelos de governo. Eu posso dizer que ela junta todos esses três modelos de governo. Primeiro, existe um pastor principal, que é o pastor presidente. No nosso caso aqui, o pastor presidente da igreja, na Bahia, é o pastor Valdomiro Pereira da Silva. Embora existam campos eclesiásticos e eles sejam autônomos, mas eles são orientados pelo presidente da nossa convenção e também a mesa diretora. Então nós temos um modelo episcopal. O pastor presidente é quem toma, ele tem a última palavra, ele não pode desobedecer à Bíblia nem o estatuto, mas ele tem a última palavra e também a primeira responsabilidade. Ele tem a responsabilidade de todos os atos da instituição. Ao mesmo tempo, ele não pode tomar esta palavra sozinho. Ele submete nas questões de rumo à congregação. Então é a congregação quem decide, ela tem, digamos assim, a última palavra, né? Ela é lida a ata e ela decide. Claro que não precisa a congregação decidir tudo, porque ela deu o seu aval ao pastor presidente. Mas nas questões de rumo, nas questões, por exemplo, de exclusão de membro, se não for a pedido, é submetido. Inclusão de membro, né, na sua membresia também é submetido à congregação. Venda de bens, né, dissolução da instituição ou da associação igreja também é submetida. A aceitação do pastor, dos pastores, presbíteros, tudo isso é submetido também à congregação. Então, nesse ponto, ele é um modelo congregacional. E onde é que entra o presbiterianismo? Porque também há um conselho ministerial na igreja, que não são apenas os presbíteros, mas pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, fazem parte do conselho ministerial. Nem todas as igrejas o diácono faz parte, né? Mas alguns o diácono também faz parte. Mas normalmente são apenas presbíteros, evangelistas e pastores fazem parte do conselho ministerial. Esse conselho ministerial também, ele é consultado, é um conselho consultivo. Ele é consultado em muitas questões. Quem diz exatamente quais são as questões
é o regimento interno da instituição. Então, nesse caso, a forma de governo assembleiana, ela é uma forma mista de governo. E então, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. Trouxemos para você anexos da nossa lição e eu peço ao Senhor que continue com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa guiá-los a toda a verdade. Que vocês tenham uma bela escola dominical e que a graça do Senhor alcance aos seus parentes e a toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no CEADEB TV Oficial, neste canal de YouTube que você está assistindo, que muitas vezes ainda não se inscreveu. E se você é usuário do Instagram, então vai lá no Instagram, CEADEB Oficial, e também no Cleovaldo Oficial. O Adonias quer que eu mude para Dr. Cleovaldo Oficial, ou Pastor Cleovaldo Oficial, vamos ver aí, né? Mas por enquanto é Cleovaldo Oficial, e você se inscreve lá e vê algumas coisas muito interessantes. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.